Ela só queria limpar o quintal da fazenda, até ouvir o som metálico sob o solo. Quando afastou a terra, encontrou um anel antigo, e o nome gravado nele era o dela. O entardecer dourava a paisagem da fazenda, como se o tempo ali corresse mais devagar. Clara não voltava àquele lugar havia anos. Depois da morte do pai, o silêncio tomou conta de tudo. O curral vazio, a varanda coberta de folhas, o vento assobiando entre as frestas da casa. Ela pensou que, ao retornar, sentiria paz. Mas a fazenda parecia diferente, viva, como se guardasse algo esperando por ela. Decidiu começar limpando o quintal, talvez para espantar o desconforto que sentia. O cheiro de terra úmida misturava-se à lembrança das tardes em que o pai a ensinava a plantar milho. A enxada se movia em ritmo lento, quase hipnótico, até que algo interrompeu o compasso. Um som metálico, estranho, ressoou sob o solo. Clara se abaixou, afastando a terra com as mãos. A luz do fim da tarde refletiu algo pequeno e dourado. Era um anel, coberto de terra e ferrugem, mas ainda brilhando o bastante para chamar atenção. Ela o limpou na barra da roupa e, com os dedos tremendo, notou uma inscrição por dentro. Leu em voz baixa, como se temesse ser ouvida pelo vento. Clara, até o fim. O coração disparou. Seu nome, gravado em um anel que jamais vira antes. Aquela caligrafia parecia antiga, quase idêntica à das cartas que o pai costumava deixar sobre a mesa. Mas como aquilo era possível? Por um instante ficou imóvel. O vento soprou, trazendo o som distante de uma porta batendo. Clara olhou em volta. Ninguém. Guardou o anel no bolso e voltou para dentro de casa, tentando racionalizar. Talvez fosse apenas coincidência. Um nome igual ao seu, um objeto esquecido. Mas a sensação de estar sendo observada não passou. À noite, o céu desabou em chuva. Ela acendeu o velho lampião e se sentou à mesa. O anel reluzia sob a chama trêmula, projetando sombras nas paredes. Tentou ler um dos cadernos antigos do pai, onde ele registrava cada gasto e cada colheita. Na última página, uma frase diferente das outras. O que a terra devolve, o destino cobra. Clara franziu o senho. A letra era dele, mas a frase destoava do resto. Havia algo simbólico, quase profético. Olhou de novo para o anel. O ouro parecia mais limpo agora, o brilho mais vivo, como se tivesse despertado. Sem entender por quê, ela o colocou no dedo. E ele se encaixou perfeitamente, nem largo nem apertado, como se tivesse sido feito sob medida. De repente, um estalo vindo do lado de fora. Clara se levantou, o coração acelerando. Atravessou o corredor, abriu a porta. O vento frio bateu no rosto. Nada além da escuridão e o som da chuva pingando no telhado. Mas havia algo diferente no chão do quintal. Pegadas. Duas, bem marcadas, seguidas de um rastro em direção ao galpão. Com a lamparina nas mãos, caminhou até lá. O galpão sempre estivera trancado desde a morte do pai. Porém agora o cadeado estava pendurado, aberto. Empurrou a porta devagar. O cheiro de madeira velha e ferrugem tomou o ar. Raias de luz dançavam no pó suspenso. No fundo, coberto por uma lona azul, um baú que ela nunca havia visto antes. Clara hesitou, mas a curiosidade venceu o medo. Levantou a tampa. Dentro, havia uma caixa menor embrulhada em tecido azul claro e várias cartas antigas presas por uma fita. O coração dela batia alto demais. Abriu a caixa com cuidado. Dentro, uma fotografia amarelada. Uma mulher sorria para a câmera, ao lado de um homem de terno. A imagem estava desbotada, mas o rosto dela... Clara recuou. A mulher da foto parecia ser ela mesma. Os mesmos olhos, a mesma expressão. Até o mesmo sinal perto dos lábios. Virou a foto e leu a data escrita atrás, 1964. Ela piscou várias vezes, tentando entender. Como podia haver uma mulher igual a ela em uma fotografia tirada quase 40 anos antes de seu nascimento? A chuva diminuiu. Clara permaneceu ali, ajoelhada no chão, com a foto em uma mão e o anel brilhando na outra. Tudo nela gritava para fugir, mas algo mais forte, uma espécie de chamado, a mantinha ali.
como se a terra sussurrasse que o que foi enterrado ainda não tinha terminado de ser contado. O homem que sabia da promessa. Clara não dormiu naquela noite. O lampejo da lamparina oscilava sobre a mesa, projetando sombras que dançavam junto com seus pensamentos. A fotografia da mulher antiga, tão parecida com ela, repousava ao lado do anel. Parecia observar cada movimento, como se esperasse que Clara fizesse a próxima descoberta. O silêncio era espesso, cortado apenas pelo som do vento batendo nas janelas. Ela tentou se convencer de que tudo não passava de coincidência. Mas como ignorar o nome gravado no anel, as iniciais nas cartas e a sensação de que algo, ou alguém, a conduzia a cada nova pista? De manhã, o ar estava mais frio. Clara vestiu o casaco e voltou ao galpão. O chão ainda mostrava as marcas de suas pegadas da noite anterior. Porém, havia outras agora, mais fundas, mais recentes. Ela parou, sentindo o coração acelerar. Quem mais poderia ter estado ali? O pai morrera meses antes e a fazenda ficara esquecida desde então. Mas o cadeado da porta estava quebrado e algo na poeira denunciava movimento. Lá dentro, encontrou o baú aberto e o tecido azul fora do lugar. As cartas estavam empilhadas, mas de forma diferente. Alguém as tinha mexido. Antes que pudesse pensar, ouviu o som de um motor. Um carro antigo subia a estrada de terra. Ela se escondeu atrás da janela e observou. Um homem desceu lentamente, tirando o chapéu. O rosto era marcado, mas o olhar calmo. Um olhar de quem já sabia o que vinha buscar. Quando ele se aproximou do portão, Clara saiu e perguntou firme, embora a voz tremesse: "Quem é o senhor?" O homem inclinou o chapéu e respondeu com serenidade: "Me chamo Miguel Duarte. Seu pai me escreveu há muitos anos, pedindo que eu viesse quando a fazenda voltasse a respirar." Clara franziu a testa. "Isso é algum tipo de brincadeira? Meu pai morreu sem deixar nenhum recado." Miguel olhou para o chão, depois ergueu o olhar e disse baixo: "Ele sabia que você encontraria o anel. E que quando isso acontecesse, o passado chamaria pelo nome certo." Ela deu um passo para trás. "Como o senhor sabe do anel?" "Porque esse anel não pertencia a você", respondeu Miguel. "Pertencia à mulher da foto que você achou." Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe os braços. "A mulher que se parece comigo?" "Sim." Miguel fez uma pausa. Ela se chamava Helena Duarte. O nome a atingiu como um trovão. Helena Duarte. Mesmo sobrenome. Mesmo rosto. Mesmo anel. Miguel continuou, a voz grave e serena. "Helena era minha mãe, e ela morreu acreditando que o segredo da família tinha sido enterrado junto com esse anel." "Que segredo?" sussurrou Clara. Miguel olhou para o horizonte, onde o sol nascia por trás dos eucaliptos. O tipo de segredo que se passa de geração em geração, até alguém ter coragem de escavar. Ele tirou um envelope do bolso e o entregou a ela. Dentro, uma carta amarelada. O papel cheirava a tempo e lembrança. Clara abriu com cuidado, as mãos tremendo. A caligrafia era firme, familiar. "Para quem encontrar o anel, o que foi prometido à terra será cobrado pelos céus. E o perdão só virá quando a verdade for dita." Clara ergueu os olhos confusa. "O que isso significa?" Miguel suspirou. "Significa que a fazenda não pertence só a você, nem a mim. Está dizendo que nós somos família?" "Não", respondeu ele com suavidade. "Estou dizendo que somos os dois pedaços de uma história que nunca terminou." O vento soprou mais forte, levantando poeira e folhas secas ao redor deles. Clara olhou para o anel no próprio dedo. O brilho dourado refletia o céu. Por um instante, ela achou ver algo dentro da pedra. Um reflexo. Uma sombra antiga. O rosto de uma mulher sorrindo. Miguel se virou e começou a caminhar em direção ao portão. "Há algo que você precisa ver", disse, sem olhar para trás. "O quê?" "A cova onde o anel foi enterrado não era o único segredo escondido aqui." Trilha sobe. Piano suave, cordas tensas, vento leve. Clara o seguiu, o coração batendo descompassado. O caminho de terra parecia mais estreito, como se a fazenda se encolhesse ao redor deles. Ao longe, um campo coberto de grama alta. Miguel parou
e apontou para o chão onde uma cruz antiga de madeira quase desaparecia sob a terra. Nela, uma inscrição gasta: Helena Duarte, 1964. Clara engoliu em seco. O vento cessou. E o silêncio que veio depois parecia o som de algo sendo desenterrado, não da terra, mas da memória. A promessa gravada no ouro. Clara ficou diante da cruz de madeira como quem encara uma pergunta antiga. Helena Duarte, 1964. A madeira era simples, a letra gravada a canivete. O vento parou por um instante como se respeitasse o nome. Miguel manteve o chapéu na mão, os olhos úmidos, mas firmes. Minha mãe, disse num fio de voz. Morreu no verão de 64, quando o rio saiu do leito e levou metade do baixio. Clara engoliu em seco. E o que isso tem a ver comigo? Com o meu nome nesse anel? Miguel respirou fundo, como quem prepara uma ponte sobre um abismo. Porque antes da cheia ela fez uma promessa. Não só a Deus. Ele tocou a terra com os dedos. A própria terra. Olhou para Clara, tentando medir as palavras. Minha mãe era viúva. Eu era pequeno. E foi aqui, nesse lugar, que ela conheceu Carlos Moura. Clara sentiu o corpo se enrijecer. Meu pai. Sim. Miguel assentiu, sem agressividade. Eles se apaixonaram como quem encontra abrigo em tempos de seca. Não era simples. Os Moura não admitiam uma Duarte dentro da família, e metade do vilarejo vivia de boatos. Os dois decidiram esperar a turbulência baixar. Esperaram demais. O campo silencioso parecia ouvir. Eles escolheram um nome para a filha que queriam ter. Prosseguiu Miguel. Clara. Disse minha mãe que era um nome que nascia luz. Mandaram gravar no anel, Clara. Até o fim. Ele fitou a joia no dedo dela. Até o fim não era um exagero romântico. Era a senha secreta deles. Um pacto. Se o mundo os separasse, alguém um dia entregaria essa luz ao lugar certo. Clara abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O peito doía como se fosse ampliar para caber tudo. E por que o anel foi enterrado? Conseguiu perguntar baixinho. Miguel olhou para o horizonte, onde a lavoura se perdia em verde. Na noite da enchente, mamãe veio até aqui para se despedir da promessa. Trouxe o anel e escreveu uma carta dizendo que, se não sobrevivesse, a terra ficasse responsável por devolver o que o rio levasse. Ele fechou os olhos um segundo. Eu me lembro das lanternas, eu me lembro do barulho, e me lembro do meu nome sendo chamado por um homem que tremia inteiro. Meu pai? A voz de Clara vacilou entre súplica e temor. Seu pai, Miguel confirmou. Depois que tudo passou, ele me procurou. Era um homem novo, mas com o olhar envelhecido pela culpa. Disse que a amou como não sabia amar, que falhou em defendê-la dos próprios irmãos. Encontrou o anel com a carta, aqui, onde estamos, e me fez um pedido. Que pedido? Quando a fazenda voltar a respirar, leve isso a quem carregar o nome. Miguel citou devagar, como quem recita a oração. Ele não sabia quando, nem se, o destino permitiria, mas jurou que se um dia tivesse uma filha, a chamaria de Clara. Não para reescrever a história, para cumprir a promessa. Clara levou a mão à boca. Era como se, de repente, as frases do pai, aquelas frases soltas, sem contexto, ganhassem alfabeto. Ele me deu esse nome por causa dela? Da Helena? Miguel fez que sim. O anel foi enterrado para que a decisão final não fosse humana. Sua mãe, sua avó, os irmãos, ninguém. A terra guardaria. E devolveria quando a herdeira, não de bens, mas da promessa, estivesse pronta para ouvir. Ele apontou para o dedo dela. Foi por isso que coube. O ouro foi talhado para Clara antes de você existir. Seu pai cumpriu metade da promessa no dia do seu batismo. A outra metade é você quem decide agora. O silêncio que se seguiu não era vazio. Tinha o peso de uma bênção que chega tarde, e por isso mesmo chega fundo. Clara fitou a cruz simples, depois o anel, depois Miguel. E os irmãos do meu pai? Perguntou, sentindo o frio de um medo antigo subir pelas costas. Eles sabiam. Miguel hesitou. Sabiam do amor, não do anel. A voz dele ficou grave. Houve quem preferisse que a história se afogasse com a enchente,
É mais fácil mandar a verdade para o fundo quando ela ameaça repartições, terras, sobrenomes. Clara sentiu a raiva nascer com vergonha, como quem não quer profanar um luto antigo. Meu pai encobriu isso a vida toda? Ele protegeu. Miguel corrigiu com doçura. Há diferença entre esconder e resguardar. Seu pai escolheu o silêncio que não apodrece. Colocou pistas nos cadernos, na frase sobre a terra, e escreveu para mim. Disse: quando a claridade chegar, a fazenda te chamará. Hoje, quando você encontrou o anel, eu soube. Ele alçou o envelope amarelado que lhe dera mais cedo. A carta que te mostrei era o aviso. Clara respirou fundo, e o ar pareceu arrepiar a pele por dentro. E o que a verdade quer de mim? Perguntou não como vítima, mas como herdeira de uma tarefa. Miguel abriu um pequeno embrulho de pano e retirou uma chave antiga, de ferro, com marcas de tempo. A verdade está onde ela sempre esteve, no galpão. Clara arregalou os olhos. Eu estive lá. Encontrei cartas, fotos. Não todas. Miguel sorriu de leve. Há um fundo falso no baú. Minha mãe desenhou o encaixe no diário. Seu pai deixou a planta riscada na contracapa. Ele colocou a chave na mão de Clara. O que falta não é objeto. É palavra. A confissão dela e a dele, escritas no mesmo dia. Clara apertou o ferro frio, como quem aceita um destino. E se o que estiver lá me arrebentar? Miguel sustentou o olhar. Então a gente arrebenta junto até caber de novo. A promessa não era ter final feliz. Era não deixar a verdade morrer sem nome. O vento voltou a soprar, levantando poeira que dançou no ar como brilho antigo. Clara deu 3 passos para trás, encarando o anel. Clara, até o fim. Pela primeira vez leu as palavras sem medo. Soavam menos como sentença, mais como direção. Vamos, ela disse, segura, embora a voz tremesse. Se a terra decidiu devolver, eu não vou recusar. Miguel recolocou o chapéu e abriu caminho. No alto as nuvens se quebravam em fendas de luz. A fazenda parecia maior, como se, ao ouvir a promessa dita em voz alta, tivesse finalmente soltado o ar preso por décadas. Enquanto caminhavam de volta, Clara teve a nítida sensação de que alguém, do tempo de 64, os acompanhava ao lado. Não era assombro, era testemunho. Na soleira do galpão, ela tocou a tranca, respirou e inseriu a chave antiga. O ferro chiou como quem desperta de um sono longo. A fechadura cedeu, e antes que a lamparina iluminasse o fundo do baú, Clara soube. O que estava prestes a ler não mudaria o passado. Mudaria o lugar onde o passado morava dentro dela. O que fica quando a verdade vem à tona? O galpão parecia outro àquela altura da tarde. A luz entrava pelas frestas e riscava o ar em faixas douradas. O baú aguardava no mesmo lugar, mas havia algo diferente. Como se também soubesse que o tempo de silêncio tinha acabado. Clara ajoelhou-se diante dele com cuidado. A chave que Miguel lhe dera encaixou perfeitamente na fechadura, e o estalo do ferro soou como uma respiração contida por anos. O tampo se ergueu, revelando as mesmas cartas, o tecido azul e o diário. Mas agora ela sabia o que procurava. Passou a mão pelas tábuas do fundo, tateando cada canto, até sentir um desnível. Puxou uma das bordas e ouviu um pequeno clique. Um compartimento se abriu. Um fundo falso escondido sob uma camada fina de madeira. Dentro, 2 cartas amareladas, dobradas com precisão, presas por um fio de seda. No verso da primeira, lia-se Helena. Na segunda, Carlos. Clara engoliu em seco. Miguel ficou atrás dela, quieto, o chapéu nas mãos. Lê, disse apenas. Elas foram escritas na mesma noite. Clara abriu a carta de Helena primeiro. A caligrafia era firme, traços elegantes, mas o papel manchado por lágrimas antigas. Se alguém ler esta carta, talvez o rio já tenha levado tudo. Eu amei um homem proibido, e o amor não pediu licença. Prometi que, se não pudesse viver com ele, deixaria meu coração enterrado, onde nos conhecemos. Não quero que o tempo apague o que foi puro, mesmo que tenha nascido do erro. Se o anel voltar à luz, é porque a promessa foi ouvida. Que a filha que carrega o nome encontre, na terra que nos separou,
O perdão que nós não soubemos dar. Clara respirou fundo, sentindo o peito pesar. Miguel fechou os olhos como se reconhecesse cada palavra. Ela escreveu isso antes da enchente, disse baixo. Clara abriu então a carta de Carlos. O papel estava mais gasto, mas a letra era inconfundível, a mesma dos cadernos e das anotações na fazenda. Helena, se a terra te levou, que ela me enterre também. Eu não cumpri o que prometi. Deixei o medo falar mais alto que o amor, e o sangue da família pesou mais do que a verdade do coração. Enterro o anel e a nossa história não como culpa, mas como esperança. Que um dia, quando o tempo devolver o ouro à claridade, a nossa filha, ou alguém com o nome dela, nos perdoe. As lágrimas de Clara caíram antes que percebesse. Ela olhou para o anel, depois para Miguel. Eles se perdoaram, mas o mundo não soube, murmurou. Miguel assentiu. Então, o mundo precisa ouvir agora. Clara recolheu as duas cartas e se levantou. O sol entrava por uma fenda no teto, iluminando o pó suspenso como se cada partícula fosse um fragmento de lembrança. Ela estendeu o anel à luz. O ouro refletiu um brilho cálido e, por um instante, pareceu pulsar. — O que vai fazer? Perguntou Miguel. Clara olhou para a cruz de madeira lá fora, visível pela janela aberta. Cumprir o resto da promessa. Saiu caminhando devagar, os olhos fixos na terra que a esperava desde antes de seu nascimento. No campo, ajoelhou-se diante da cruz e abriu um pequeno buraco com as mãos. Colocou as duas cartas dentro de uma caixa de madeira, junto com o anel. A voz dela saiu firme, sem hesitação. Que a terra guarde o que já foi dor e devolva como paz. Miguel se aproximou, respeitando o silêncio. Clara cobriu a caixa com terra, e quando a última porção caiu, o vento soprou mais forte, espalhando folhas e levantando o pó. Por um instante, o ar pareceu vibrar. O som distante de um trovão ecoou no horizonte, embora o céu estivesse limpo. O cheiro de chuva chegou sem chuva. Era como se a fazenda respirasse aliviada. Acabou? Perguntou Miguel baixinho. Clara olhou para ele e sorriu. Não. Agora começou o que eles esperavam. Eles se afastaram juntos, lado a lado, enquanto o sol mergulhava atrás dos eucaliptos. A luz dourada se espalhava pelo campo e as sombras projetavam o contorno de duas figuras e, por um instante, uma terceira, mais leve, mais antiga, a de uma mulher sorrindo ao longe. Na varanda, Clara voltou-se para Miguel. Sabe o que é estranho? O quê? A fazenda parece outra. Ele sorriu. É porque agora ela está limpa por dentro.